Se você tem um e-commerce e sente que está sempre correndo atrás de novos clientes, investindo em anúncio todo santo dia, mas mesmo assim o faturamento não cresce como deveria, tem uma grande chance de você estar deixando muito dinheiro na mesa. E não é pouco, tá? O dinheiro que já era seu, dinheiro de clientes que já compraram de você, que já confiaram na sua marca e que simplesmente nunca voltaram. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem direta, tá? Quantos clientes você já teve na sua loja que hoje estão completamente parados? E compraram uma vez e sumiram? Porque é exatamente aí que está uma das maiores oportunidades escondidas no seu e-commerce. E o pior é que isso normalmente não acontece porque o seu produto é ruim ou porque o seu marketing não funciona. Acontece por um motivo muito mais simples: falta de relacionamento. E principalmente falta de automação. E hoje eu vou te mostrar como usar a automação de WhatsApp no seu e-commerce para transformar a sua base de clientes em uma máquina de vendas recorrentes, sem complicação, sem precisar virar refém de tráfego pago e principalmente sem aquele caos operacional que provavelmente você já vive hoje, né? Agora me diz se isso aqui parece familiar. Você começa o dia abrindo o gerenciador de anúncios, olha o quanto gastou ontem, quanto voltou, faz a conta, ajusta a campanha e já começa o dia com aquela pressão, né? Porque no fundo você sabe que se parar de investir, as vendas caem, né? E enquanto isso, tem uma base inteira de clientes que já compraram de você completamente parada. E aí bate aquele desespero de vender mais. Você tenta resolver isso de qualquer jeito, abre uma planilha, exporta a lista, tenta mandar mensagem no WhatsApp, faz disparo manual um por um, quando dá tempo, né, de fazer isso, e que quase nunca dá. E quando faz, não sabe se deu resultado. Isso gera uma sensação muito pesada de estar sempre ocupado ou de não estar saindo do lugar, né? E isso é exatamente o que trava a maioria dos e-commerces hoje. Porque a verdade é uma só, tá? E pode até doer um pouco o que eu vou falar agora. Você não tem problema de tráfego, você tem um problema de pós-venda e de relacionamento. Porque crescer só trazendo cliente novo é o caminho mais caro e mais instável que existe. O crescimento saudável de um e-commerce vem da base, vem da recompra, vem de clientes que voltam, de clientes que compram mais de uma vez. Só que isso não acontece sozinho, sem processo, sem estratégia e principalmente sem automação. Isso simplesmente não escala, e aí entram 3 problemas que todo lojista enfrenta. Primeiro, você não sabe quem são seus melhores clientes. Segundo, você não sabe quem está pronto para comprar de novo. E terceiro, você não sabe quem você já perdeu. Ou seja, você tem dados, mas não tem clareza desses dados. Você tem cliente, mas não tem estratégia, aí tudo vira tentativa e erro, né? Você manda campanha sem saber quem são, você faz ofertas sem saber o momento certo, e no final sente que tá tirando no escuro. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já tentei usar CRM antes, ou então isso parece complicado demais, ou ele deve estar pensando, meu negócio é pequeno para tudo isso. E isso é mais comum do que você pensa, tá? Porque muita ferramenta no mercado é realmente complicada, cheia de coisas desnecessárias e difícil de usar no dia a dia. Mas deixa eu te mostrar um outro caminho. Porque aqui não é sobre ter mais uma ferramenta, né? É sobre ter um sistema simples que trabalha a base dos seus clientes para você. E é exatamente aí que entra o WhatsApp. E pensa comigo, onde está a atenção do seu cliente hoje? Não está no e-mail, não está em uma promocional, está no WhatsApp. É onde ele responde, é onde ele conversa, é onde ele decide. Só que a maioria das pessoas usa o WhatsApp completamente errado no e-commerce. Ou nem usa, né? Ou usa como se fosse uma lista de transmissão aí que sai disparando mensagem para todo mundo igual. Sem critério, sem segmentação, sem contexto. E aí acontecem 2 coisas. Ou o cliente ignora, ou você corre o risco de bloqueio. E aí a pessoa conclui que o WhatsApp não funciona, mas não é isso. O problema não é o canal, é a forma como ele está sendo usado. Porque a automação de verdade não é disparo em massa. A automação de verdade é o comportamento, é entender o que o cliente fez, é responder isso com a mensagem certa. Por exemplo, um cliente entrou no seu site, colocou um produto no carrinho e não comprou. Isso é um sinal claro, ele estava pronto, faltou alguma coisa para ele fechar a compra, né? Se você tem uma automação ativa, você não precisa lembrar disso. O sistema identifica e envia uma mensagem no WhatsApp automaticamente. Agora um outro cenário, um cliente comprou de você, a maioria dos e-commerces para por aí, mas esse é o momento mais importante do relacionamento. Com a automação, você pode iniciar um pós-venda, pedir um feedback, indicar produtos complementares àquele que ele comprou, estimular uma segunda compra. E ainda tem um outro exemplo, tá? Os clientes que não compram há 30, 60, 90 dias. Hoje eles ficam esquecidos, mas com automação você consegue reativar essas pessoas com campanhas específicas.
E tem também os seus melhores clientes, aqueles que compram mais, que gastam mais, esses deveriam ser tratados de uma forma totalmente diferente, não acha? Com ofertas personalizadas, com prioridade, com relacionamento. E tudo isso que eu tô falando não é teoria, é estrutura, é processo. E mais importante, é automático. Você não precisa abrir planilha, você não precisa lembrar de nada, você não precisa parar o seu dia para executar isso. E agora tem um ponto que muda completamente o jogo aqui, tá? Segmentação. Porque não é sobre mandar mais mensagens, é sobre mandar melhor. Então, quando você começa a usar dados da sua base ao seu favor, como uma frequência de compra, como valor gasto, tempo sem comprar, você começa a entender esse comportamento do cliente. Aí suas campanhas deixam de ser genéricas e passam a ser relevantes para aquele cliente. E quando a mensagem é relevante, ela vira venda. Simples assim. E quando isso começa a rodar dentro do seu e-commerce, os resultados começam a aparecer. Aumento da taxa de recompra, recuperação de carrinhos abandonados, crescimento do seu ticket médio, mais previsibilidade de receita e talvez o mais importante de todos. Você para de depender exclusivamente de tráfego pago para sobreviver. Agora você começa a ter um motor interno de vendas, uma base que gera receita, um sistema que trabalha para você e isso muda completamente, né? Porque não é só ter mais vendas, é sobre viver melhor também, né? Sair daquele modo de sobrevivência, de apagar incêndio todos os dias, de trabalhar até tarde, de não conseguir desligar a cabeça. Então, para você ter um cenário com mais controle, com mais clareza e mais tranquilidade e até mais tempo para pensar no crescimento do seu negócio, mais tempo para pensar em estratégia, tempo para pensar na sua vida também fora do negócio, né? Agora, deixa eu quebrar uma objeção bem importante que você deve estar pensando, né? E o risco de bloqueio no WhatsApp, Ellen? Isso só acontece quando você tenta automatizar de forma errada, tá? Hoje existem soluções com API oficial que seguem todas as regras da plataforma e permitem essa automação segura. Ou seja, não é nenhuma gambiarra, é uma estrutura profissional. E mais importante, ela não precisa ser complicada. Você não precisa ser técnico, você não precisa de uma equipe, não precisa de meses para implementar. O que você precisa é começar do jeito certo. Porque quando você adia isso, mais dinheiro continua ficando na sua mesa todos os dias. Então, se você quer parar de depender só de tráfego pago e começar a extrair mais valor dessa sua própria base de clientes, a automação de WhatsApp é hoje um dos caminhos mais rápidos e mais inteligentes para fazer isso. E quanto antes você começar, melhor, tá? Mais cedo você vai transformar o seu e-commerce numa máquina de vendas recorrentes. E se esse conteúdo fez sentido para você, salva esse vídeo, porque isso aqui não é uma dica rápida. E se você quer aprender como aplicar isso na prática, no passo a passo do seu e-commerce, continua aqui no canal, porque a gente fala exatamente sobre isso por aqui. Até mais!